Ótimo. Vamos lá, gente, para a nossa aula de número 11. O tema de hoje é escopo, vinculações, né? Escopo versus vinculações, sistema de tipo, verificação de tipos e linguagens fortemente tipadas. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem aí, né? Tá tranquilo, né? Favorável também. Sim, senhor. Simbora, então. Normal aqui. Então, fazendo uma breve introdução no nosso contexto, as linguagens de programação imperativas, que são aquelas que a maioria que a gente está acostumado a programar, né, que vocês conhecem. Quando uma linguagem é do paradigma imperativa, ela não chega a ser excludente, né? Por exemplo, uma linguagem orientada a objetos, ela pode ser também uma linguagem com paradigma imperativo, né? Por exemplo, Java, C, a maioria dessas linguagens comuns que a gente está acostumado a trabalhar, elas são consideradas imperativas, né? São aquelas que a gente utiliza mesmo para resolver problemas através de ações, né, de métodos. A gente descreve exatamente como resolver nosso problema, né, através de ações. Então, esses tipos de linguagens são abstrações da arquitetura von Neumann, né, que é utilizada no computador até hoje, né, foi que deu certo e até hoje é utilizada, né, em que a gente tem a memória, deixa eu pegar a canetinha aqui, em que a gente tem a memória, né, que vai armazenar as instruções e dados, está arriscando agora, e a gente tem aqui, né, tudo isso aqui é o processador, né, ele que fornece informações para modificar o conteúdo da memória, né? Então, ele vai na memória, pega o conteúdo, processa aqui e devolve ela depois processada aqui para a memória, né? Então, as abstrações para as células de memória da máquina são as variáveis, né, que são utilizadas na memória. Então, um nome ou identificador, né, como deve ser chamado, né, na verdade, é uma cadeia de caracteres usados para identificar alguma entidade em um programa. Existem algumas questões de projeto, né? Por exemplo, qual é o tamanho máximo de um nome, se caracteres especiais podem ser utilizados, se os nomes fazem distinção entre maiúsculo e minúsculo, se as palavras especiais são palavras reservadas ou se são palavras-chave, e todas essas questões de projetos aqui variam de acordo com a linguagem de programação em questão, né? Que está sendo trabalhada. Então, geralmente, os nomes, né, devem iniciar com letras, isso que vocês já estão acostumados, né? Já estão aí, já antigão aí, quase formando já. Deve iniciar com letras, né? De A a Z, ou o underscore, né? E seguidos por letra, o underscore ou o dígito, né? Só não pode começar com um dígito, basicamente, né? E caractere especial que não seja um underscore. Em algumas linguagens, os nomes são case sensitive, né? Vocês lembram aí, né? Quando a gente estava trabalhando em banco de dados lá, tinha o coles lá e o collation lá que a gente colocava, tinha o que quando era case sensitivo, a maioria das linguagens elas sempre definem, né? Quando são ou quando não são. Isso aqui vocês já estão cansados de saber também, que quando ela é case sensitive, ela diferencia as letras minúsculas da maiúsculas, né? E outro Pitágoras é diferente desse Pitágoras com P maiúsculo e desse Pitágoras com todo maiúsculo, né? Em vez de só a primeira letra. E isso, com certeza, afeta principalmente a legibilidade, né?
Quando tem só uma palavra solta, até que é fácil ler, né? Só que quando às vezes a gente emenda uma palavra na outra, e aí quando a gente inicia aqui com uma outra, com a letra maiúscula para diferenciar o início de uma palavra da outra, afeta bastante a legibilidade, né? A gente poder utilizar assim, dessa forma. Então, tamanhos para os nomes estabelecidos por algumas linguagens de programação. O Fortran, o máximo permite. Olha só quem chegou. Boa noite. Boa noite, senhor Lucas. O Eu fui rolezeiro. ali no comércio rapidão. Eu pensei que o Cadê ia entrar mais tarde. E o Igor não quer começar. Ai, ai, ai. Estamos esperando, meu pupilo. Au, au. Já se desinfectou aí, Lucas? Estava no comércio. Já passou Já álcool? sim, muito álcool. Vou ingerir álcool agora. Eu passei na mão já, mas ingerir um pouco. Ah, tu foi no comércio comprar álcool, né? É um álcool legal. Depois passa o cu na mão, então. Bora continuar a aula, meu povo. Fiquei sem Beleza. aqui, ó. Beleza, Vai lá. valeu. O Fortran, o limite máximo de extensão, né, de nomes, é 6 caracteres só. É bem curtinho, né, as variáveis. O cara tem que ser bem criativo, poder colocar o nome das variáveis para dar certo com letras pequenas. Senão é só X, Y, Z, W, WX. O COBOL aí, ó, já permite 30 caracteres, né? O Fortran 90 e o C, o máximo é 31. E as linguagens já mais modernas, né, digamos assim, nada até que não é tão moderna assim, né, mas ela já era sem limite. O C++ não tem limite, o Java é sem limite. Quando a gente fala sem limite assim, na verdade está limitado ao tamanho da memória, né? Então acaba sendo sem limite, porque o cara com 8 GB de RAM, 4 GB de RAM, se ele conseguir ocupar a memória toda só com o tamanho de uma variável, é ninja demais. Embora elas não tenham limite, né? Normalmente a gente adota um padrão, né? Para não de variável, tá, né? Para não ficar muito grande. E aí, às vezes acaba entrando mais a questão do bom senso, né? Que muita gente não tem, né? Mas também não afeta no nome da variável. Então, as pessoas não utilizam o bom senso para outra coisa, né? Para tirar a máscara, para espirrar, essas coisas. Como o Johnny estava falando. Então, palavra-chave é uma palavra que é especial apenas em certos contextos, né? Por exemplo, o Fortran, ele tem o integer e tem o real. E essas duas variáveis aqui, elas podem mudar. O real pode vir antes do integer, o integer depois do real. Ele tem uma loucura aí que eu não sei como funciona direito não. Mas ela pode variar de acordo com o contexto. Mas a gente está mais acostumado com as palavras-chave, né? Que são padrões e que ela não pode ser utilizada, né? Como um nome definido pelo usuário. É importante ressaltar, né, que quanto maior a quantidade de palavras reservadas de uma linguagem de programação, maior a dificuldade que o usuário vai ter para definir o nome para essas variáveis, né? Claro. Na verdade, eu acho que o maior problema que a gente encontra às vezes é quando a gente está modelando alguma coisa que precisa de data, né? Aí a gente quer botar o nome da variável de data, e aí às vezes na linguagem de programação o tipo data é data também. Aí o cara, pô, como é que eu vou botar agora? Tem que procurar uma outra palavra, né? Para poder complementar data de nascimento, data de pagamento, alguma coisa para complementar o nome, né? Por causa da palavra que é reservada. A palavra é reservada. Ei, Igor, no Ah, SQL é data ou é date? Eu tenho os dois. a gente utiliza o date
Aí tem o date time, Uhum. só que eu acho que o data utiliza para uma outra coisa. É tipo Pois é, não tô lembrado utilizado também. em um outro contexto. Acho que ele tem tipo uma função, uma coisa assim. Só que na hora que bota a data, ele já fica azulzinho. Se eu não me Isso. engano. Só que às vezes a gente está colocando o nome das variáveis em inglês também, né? Aí às vezes a gente quer botar date, aí dá ruim. Então, variável é uma abstração de uma célula de memória, né? Elas surgiram durante a mudança das linguagens de programação de baixo para alto nível, né? Foi quando surgiu essa, porque quando se trabalhava com linguagem de programação de baixo nível, trabalhava diretamente com a composição de memória, né? O cara lá trabalhava diretamente com as posições aqui. Aí não tinha muito esse conceito de variável, né? Então, à medida que foi evoluindo as linguagens de programação e criou a linguagem de alto nível, a gente utiliza as variáveis, que acaba fazendo, na verdade, um mapeamento, né? Ela fica alocada aqui nessas células de memória. Então, uma variável pode ser caracterizada por 6 atributos. A gente normalmente nem dá tanta coisa assim para uma variável, né? A gente acha que é uma coisa tão simples de boa, mas a bicha aí, ó, tem mais de 6 tipos de verbo. Primeira coisa de uma variável é o identificador, que normalmente a gente chama de nome, né? Qual é o nome da variável? O nome correto é identificador. Toda variável tem um endereço, que é a localização da memória, né? Onde ela está alocada, né? Toda variável também tem um tipo, por mais que a gente não declare explicitamente esse tipo da variável, mas o compilador internamente vai fazer isso pela gente, ele vai atribuir um tipo para ela, que tem um intervalo de possíveis valores e operações de acordo com cada tipo, né? Cada tipo vai definir quais são os possíveis valores dela e quais as operações que são definidas para aquele tipo. Uma variável também tem um valor, né? Que é o que a gente atribui para ela. Aqui, que é o que está armazenado na variável em um determinado tempo, né? Toda variável também tem um tempo de vida, que é o tempo durante o qual a memória permanece alocada para essa variável, né? E isso aqui vai acabar dependendo do escopo, né? Que são as partes do programa onde a variável é acessível e também onde ela permanece alocada, né? Quando o escopo morre, a variável é dá automaticamente ou não, depende da linguagem de programação. Então, o escopo de uma variável é a faixa de instruções na qual a variável vai ser visível, né? Uma variável é visível em uma instrução se ela puder ser referenciada por ela mesma, né? Naquela situação. E eu acho que o momento que a gente sofre muito para aprender sobre escopo é quando a gente está aprendendo a programar, né? Quando a gente está aprendendo a programar, toda variável que a gente cria lá para resolver o problema é que a gente cria logo uma variável global, né? Bota logo lá em cima, que aí resolve. O cara vai botar uma variável lá no método, na função lá, daqui a pouco o compilador reclama que ela não pode ser referenciada lá, né? Não existe, essa variável não existe. Pô, mas como assim não existe? Peraí, já sei como resolver. Vamos botar lá em cima. Aí, todas as variáveis do programa são globais. Pronto, problema resolvido. Então, as variáveis não locais de uma unidade ou de um bloco de programa são visíveis, né? São as visíveis dentro deste, mas não são declaradas lá, né? Esse caso aqui são as variáveis globais, né? Que estão visíveis por todo o programa, né? Muito pior que essa disciplina
apesar de ter umas aulas que tem uns conceitos bem avançados, né, de compilador de uma coisa, tem umas aulas que tem uns conceitos bem inicial, né? Eu E tava eu pensando tava, aqui. Ah, ah, falei, terminei. eu tinha esperança, né, quando eu vi esses conteúdos, de que a galera, né, que não é muito chegada na programação ainda, ou que às vezes não entende alguma coisa, ficou com algum conceito meio perdido durante o curso, pudesse resgatar, né, esses conceitos e tal, e pudesse entender melhor. Mas a verdade é que a maioria desses caras que estão nessa situação não estão mais nem aí, não quer nem saber. Ainda mais que a maioria deles já está terminando o curso, só quer formar, não quer entender mais porra nenhuma, não. Essa é a É verdade. foda. Você me lembra da aula de algoritmo que eu tive ainda, Você me em lembra. Portugal. Esse negócio de escopo aí me lembra o do Cláudio. Por que de acha a aula do Cláudio, bicho? Pelo Ué, amor de porque ele disse que nós somos da área já, né? Tem que saber o que é um escopo. Deus. Ô, zerado. Ei, eu tava. Na hora que começou essa. Na hora que começou essa aula que eu tava pensando, essa matéria, assim, os conteúdos é tudo solto, né? Um dia nós estamos falando de compilador, outro dia nós estamos falando de outra coisa e nunca Pois segue um é, fluxo, assim, ela velho. não segue o fluxo, né? Eu lembro que no dia que eu estava apresentando a emenda para vocês, eu até comentei, né, que o conteúdo da disciplina é até bom, né? Só que ele é solto, ele não segue uma trajetória assim, né? Para montar um conhecimento É, bacana. tipo, Tipo, tem isso coisa aqui que era você para ser acha umas aulas massa. iniciais, né? Isso aqui era para ser no começo, você vai mostrando, aí vai montando, aí depois as coisas de compilador eram para ser os últimos, né? Lá. Não, se já tivesse todo batido, aí nós ia ver compilador, mas é complicado. Pois é, o cara tá com a cabeça fervendo lá, montando aquelas árvores, aquele negócio lá. Aí a gente volta para a aula aqui, pega uma aula de variável para dar uma Tá relaxada. pronto, né? Pois é. Mas beleza, vamos lá. Bora nessa. Também é interessante, às vezes tem um detalhezinho É, você não lembra, que vai lembrar agora. acaba passando. Então vamos lá nesse programinha aqui em C, né? Importada aqui a biblioteca stdio, a biblioteca básica. Temos aqui nossa função main, né? Int main. E o que acontece? Aqui na primeira linha aqui da main, né? A gente está chamando um método fatorial, né? O fat. E essa função, né? Ela está aqui em cima, né? E aí a gente tem uma variável que não está sendo declarada aqui no escopo da main, né? Não está sendo declarada aqui nesse escopo. Ela tá declarada aqui em cima, né? Se ela estiver acima da main, ela já vai ser considerada variável global, né? Foda que quando é na sala de aula, vocês completam, né? Mas aqui até o cara tirar o microfone do mundo e falar, não dá mais tempo. Ei, eu cliquei pra tirar e tu falou, pois não, então deixa quieto. Que Pois é, coisa, hein, porque cara? a gente pergunta e fica assim um tempão, aí eu fico pensando, será que o cara tá indo tirar ou não? Aí, não dá para esperar. Não dá, velho. Eu fico pensando naqueles professores que dão vídeo aula só gravada mesmo, né? Sem interagir com ninguém. É pior ainda, porque aí Aí ele não tu tem fica só resposta assim. nenhuma, Entenderam, pessoal? Espero que sim. entendeu? E aí Valeu. qualquer coisa volta o vídeo. Deixe nos comentários aí que eu posso tirar as É. dúvidas de vocês. É igual tem hora que tá passando o vídeo aqui que eu vou dar pausa pra voltar. Eu falei assim, ah não, mas não dá, só depois que acabar. Então a gente tem essa variável raiz aqui, ó, que por ela não estar dentro da main, né? Por ela ter sido declarada aqui em cima, ela vai ser aqui uma variável global, né? Por ela ser global, então, ela vai ser visível a todo o escopo do programa, né? Então, independente da função, vai ser visível aqui dentro, vai ser visível aqui. Se tivesse outro método, também ia ser visível. Ia ser visível em qualquer lugar. Kesley, por que Foi? essa
esse método aqui, essa função FAT está declarada em cima da main, tu sabe dizer? É porque linguagem C ela é uma linguagem compilada e não interpretada. Isso quer dizer que Que ela lê o código de cima para baixo. Boa, 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 boa. tudo que tu falou tá certo, só não tá justificando a resposta. Mas, Ah, pô, mas então tá não certo, sei ela mais. também, ela lê o código realmente de cima para baixo. Tá? Isso aí é um dos motivos, sim, mas também não é por ela ser compilada, não, que é por causa disso. Realmente, o, quando ela chega aqui, ó, como ela vai lendo o código de cima para baixo, quando ela chegar aqui, ó, se ela já não tiver lido antes esse método aqui, ó, se ela não saber que ela existe, pelo menos, ele vai dar um erro, né? Então, Aham. existe duas formas, né? Ou ele é implementado inteiro aqui em cima, ou a gente coloca só o protótipo da função, né? Que é Ah, isso foi o que a aqui. gente fez aquele dia, que nós fazia a função Isso, embaixo e copiava só o nome do método lá em cima. isso. A gente coloca só o protótipo, é só para declarar. A gente está avisando o compilador que existe esse método aqui. Quando ele encontrar ela aqui, ó, esse método existe. A implementação dele vai estar lá mais para baixo. É só ele procurar que ele vai achar. Aí é basicamente por isso. Mais uma outra forma é já botar a implementação dele em cima. Por questão de organização, normalmente a gente só declara o protótipo aqui em cima, né? Porque quando tem muita função, né? Aqui nesse caso só tem um, é mais tranquilo. Bota logo o método em cima. É. Então, quando ele chama a função FAT, ele está passando um valor 3, né? Um literal, por assim dizer, né? O número 3. Aqui, ó, então, ele recebe ela como n, e o escopo dessa variável n vai ser só esse aqui, né? Ela só vai existir, essa variável n, aqui, ó, quando ele for trabalhar, ela só vai existir aqui dentro desse escopo, que é o escopo do f, né? Que é o mesmo desse aqui, né? Que foi declarado aqui dentro. Se aqui a gente for tentar chamar a variável n ou a variável f, por exemplo, não vai existir, né? Beleza. É, isso aí é bem tranquilo de você entender, eu acho. Então ele fez o cálculo do fatorial, isso aqui é uma função recursiva, né? Que vai chamar ela mesma. Vai ter várias recorrências dela. No final de tudo, ela vai retornar o valor aqui de réis e vai imprimir, né? Esse negócio de decidir imprimir em C é chato, esse negócio de ter que botar se ele é inteiro, se ele é quebrado, é chato. É, eu, eu só gostava porque eu acho que é bem fácil de formatar a variável com esse padrãozinho aqui. Em Java dá para utilizar também. E ele tem até mais opções de formatação. Mas aí, em outras linguagens, o cara vê que não precisar disso aqui é até mais fácil, né? Até melhor. Ah, Maria. Beleza. Vinculação, ou bind, né? É a associação de um nome, né? Identificador, à sua declaração no programa. Então, aqui, ó, a gente tem duas variáveis globais aqui, né? Uma constante, z, e o char. Aí aqui a gente tem uma função, né? Tem a main aqui, em que o c, se ele chamar o c ou o z aqui, ó, ele vai estar se referindo a essas variáveis globais aqui, né? Porque ela não foi declarada aqui, né? Automaticamente ela vai estar fazendo referência para cá. Mas se dentro desse escopo aqui, ó, dessa outra função, eu declaro também uma função com o mesmo nome, né? Uma variável, né? Um identificador com o mesmo nome, a preferência que ele dá, né? Que o compilador dá, são primeiro para variáveis locais, né? Depois, se ele não encontrar a variável local, é que ele vai buscar a variável global. Beleza?
Isso aí é tipo aquela operação matemática que você tem lá. Tem várias coisas, mas o que está dentro do parênteses é o. Precedência, né? Beleza, então. É tipo isso. Aí o bind, na verdade, é a associação com o nome, né? Ele vai procurar qual é a associação que tem, né? O Uhum. C, né? Tá vinculado aqui, o outro está vinculado com A. Então, Tô aqui, na ligado. verdade, a gente tem duas variáveis C, né? Dos sei. Funcionamento da vinculação. A igual a B mais C, né? Primeiro, a primeira coisa que tem que fazer é obter os endereços das variáveis, né? A, B e C. Depois é obter os dados que estão contidos, né, no endereço de memória de B e C. Primeiro você pega o endereço de memória, né? Esse aqui vai estar na posição FX 240 e 10. Esse aqui HZ 0x9, né? Primeiro ele pegou o endereço. Depois que ele conseguiu acessar o endereço, aí ele consegue pegar o valor, né? Que está armazenado dentro. Então, que esse aqui seja 7 e o valor que está armazenado aqui dentro seja 3, né? Pegou o dado. Depois ele vai computar esse resultado, né? Que ele vai somar o valor aí, por exemplo, de 3 mais 7. Né? Por último, vai fazer essa soma aqui, né? Vai dar 10. E aí ele vai armazenar, né? Alterar o dado do endereço de memória da variável A, né? Apesar da abstração de endereços em nomes, as linguagens imperativas mantêm os 4 passos como uma unidade padrão do programa. Então, toda vez que você faz uma atribuição em uma linguagem imperativa, ele vai sempre fazer esses 4 passos aqui. Na verdade, ele facilita para a gente ver que está trabalhando com o endereço de memória, né? A gente trabalha com as variáveis, né? Que é um nomezinho fácil para a gente trabalhar. Então, dado o objeto LNVT, onde L é a locação, N é o nome, V o valor e T é o tipo. Então, a vinculação é a atribuição de valor a um dos 4 componentes acima, né? Então, ele vai atribuir valor a um desses 4 componentes acima, ou a locação, ou ao nome, ou ao valor, ou ao tipo, né? Algum deles vai pertencer a esse processo de vinculação. As vinculações podem ocorrer em tempo de compilação, em tempo de execução e em tempo de loading, né? Que é quando o programa gerado pelo compilador está sendo alocado a alocações específicas na memória, né? Então, no caso, é quando ele está sendo carregado para a memória, né? Antes de ser executado, né? Não foi nem durante a compilação, né? Que é quando é gerado lá a linguagem intermediária, né? E nem em tempo de execução em memória, é um pouquinho antes, né? Quando ele está sendo carregado. Nesse momento, nesses 3 momentos, podem ser feitas as vinculações, né? De todas as variáveis, né? Todas as variáveis do programa. Igor, Oi. e quando ele fala tempo de compilação e de execução, compilação é quando a gente já, tipo, coloca um valor lá e ele vai ler, e execução é quando a gente está executando o programa e a gente insere um valor, ou não? O tempo de compilação é quando tu aperta o play lá na IDE, né? Tu aperta o play, Uhum. e aí ele vai, processa e gera o teu programa. Gerou. Certo. Execução é depois que é gerado, ele começa a executar o programa, e tu vai testar, né? Quando tu tá atribuindo, tu apertou lá com variável de insira um valor para x, aí tu bota 2. Então, aí na hora que Aham. ele vai atribuir, aí ele está fazendo a vinculação, né? Aí é em tempo de execução. Beleza. Suave na nave. Então, a gente vai ver os tipos de vinculação, né? De locação,
São esses 4 tipos aqui, né? Locação, nome, valor e tipo. As vinculações de locação geralmente ocorrem em tempo de loading, né? Que não é nem no tempo de execução, nem de compilação. Só que também ela pode ocorrer em tempo de execução, né? Por exemplo, as variáveis em procedimentos e quando a gente faz alocação dinâmica. A alocação dinâmica, por exemplo, foi quando a gente implementou aquela pilha. Lembra que quando a gente queria inserir um novo nó na pilha, a gente alocava uma variável do tamanho de um node lá e adicionava ele na pilha, né? Colocava o valor que a gente inseriu e botava ele na pilha. O programa já não começava, por exemplo, com 10 posições na pilha. Ele começava com null, a gente começava apontando para null, né? Então, teoricamente, o programa lá, a nossa pilha, não ocupava nenhum espaço na memória. Então, ela não tinha nenhuma alocação ainda, né? Não tinha nenhuma vinculação de locação ainda, no início. Em tempo de execução, foi que a gente criou, né, o node, colocou o valor e tal, aí nesse caso aqui, como a alocação foi feita dinâmica, não foi feita a alocação estática antes do programa ser executado, aí ela entrou em tempo de execução, né? Vinculações de locação. Deu para entender aí? Beleza, beleza. Certo. Sim, senhor, senhor. Temos também as vinculações de nome, né, que ocorrem tipicamente em tempo de compilação, que é sempre, né, quando uma declaração é encontrada, né? Eu sempre tive uma variável lá, declarada lá, aqui no nosso código, de boa. Que nem um J não, viu? É um ponto e vírgula. Pelo menos é para ser. Só que é sempre em tempo de compilação, né? Ele já faz a vinculação e ele já vai reservar o espaço na memória suficiente para a execução dessa variável. Eu sei, por exemplo, que um inteiro sempre ocupa 4 bytes, né? Então, eu já faço, já aloco aqui na minha memória um espaço de 4 bytes que vai ser, ficar disponível para a variável x, quando o programa for executado. Aqui, um byte cada um. Beleza. Vinculações de valor. Elas ocorrem tipicamente em tempo de execução, agora. Né? No caso, toda variável tem esses atributos aqui, né? Como a gente viu que ela tem várias... Ai, meu Deus. Ele tem esses 6 atributos aqui, né? Então, alguns deles acontecem em tempo de execução e outros acontecem, né, a vinculação em tempo de execução. O valor vai ser ocorrido tipicamente em tempo de execução, né? Só se, por exemplo, a gente já declarar uma variável já para iniciar com aquele valor lá, né? No código fixo, para estático. Aí, nesse caso aí vai ser diferente, né? Ele consegue vincular o valor em tempo de compilação. Mas quando a gente digita de acordo, né, com a execução do programa, tempo de execução. Com vinculação de tipo, para linguagens que são tipadas, né, elas vão ocorrer em tempo de compilação. E quando a gente declara uma variável lá, ele já sabe qual é o tipo dela. Então, ele já consegue fazer essa vinculação, baseada no tipo. Para linguagens de programação que não são fortemente tipadas, né, assim, que não são declaradas o tipo, igual PHP, por exemplo, JavaScript, isso aí vai ocorrer, né, em tempo de execução. Então, Não entendi. vinculação. Não entendeu? Não. Quando Dessa última tu... parte aí. Ah, tá. No Java aqui, quando a gente vai declarar uma variável, tu já declara ela aqui no código, né, int z. Então, quando tu compila o programa, já vai Ele já ocorrer, reserva, ele já já vai vai, ele vincular o já vai tipo. fazer a vinculação do tipo, né? Essa variável aqui, ó, ela é do tipo inteiro. Entendeu? Ela já Aham. fez a vinculação do tipo. Mas, por exemplo, lá no PHP, eu não declaro variável assim, né? Eu vou declarar Só... minha variável aqui com cifrão Ah, Z. tá. É porque essas linguagens não são tipadas, é isso? Isso.
Isso. Ah, beleza. Elas são a vinculação de tipo ocorre em tempo de execução, né? Só Hum, depois que ela foi executando o código aqui, que eu atribuí o valor de Z aqui, por exemplo, para 10, aqui ela vai aí, virar uma variável do tipo inteiro, né? inteira. Aí se eu botar um 10, não sei o que, já é um Aí ela double. já vira a float, né? Beleza. De boa na lagoa. Mas já Pega ia no passar. peixe. Eita. Pegando um peixe. Vinculações de tipo dinâmico. Elas ocorrem durante o tempo de execução, né? Pelo que o nome já sugere, se é dinâmico, vai ser em tempo de execução, né? Não havendo declarações de tipo. Então, o tipo do objeto é determinado pelo tipo do valor, que era o caso que a gente estava falando aqui, né? E, portanto, uma mudança de valor implica em uma nova vinculação. Então, por exemplo, essas linguagens aqui, ó, igual JavaScript e PHP, utilizam essas vinculações de tipo dinâmico, né? Que foi o que eu comentei em cima. Então, temos o nosso exemplo aqui, mais um, né? X é igual a X mais 5. O tipo de X vai ser compilado aqui, né? Vai ser vinculado em tempo de compilação. O conjunto de possíveis de valores de X é vinculado em tempo de loading. E o significado de mais, então, vocês estão vendo aqui, eu acho que eu passei rápido demais, não sei se eu tenho que entender direito. O tipo do X, né? Que é o tipo, né? Int, int, float, coisa, vai ser vinculado em tempo de compilação, né? Quando for compilar o programa, ele já consegue fazer essa vinculação. O de possível valor, né? Que é um tipo de vinculação também de valor, vai ser em tempo de loading, que é quando ele está sendo carregado na memória, né? No caso, por quê? Porque já tem um literal aqui, né? Já tem um número aqui. Então, o possível valor para ele aqui já vai ser em tempo de loading. Igor, Oi? quando ele fala assim, um tipo de X já é vinculado, ele tá querendo dizer, tipo, nessa expressão aí, o tipo de X já é um int? Por ter o 5? É porque por ter esse int aqui, esse número aqui, 5, né? Uhum. Ele vai ser do tipo int, né? Ah, Só entendi. que aqui também, nesse caso, a gente não está especificando, por exemplo, se a variável aqui foi, se ela foi declarada aqui em cima, né? Beleza. Entendi. Analisando só esse trecho de código aqui. Mas Aham. também daria para ser, por exemplo, fixar ela para o tipo int pelo 5, né? Beleza. Suave. O significado de mais é vinculado em tempo de compilação, né? Tempo de compilação ele consegue fazer, né? Uma soma é soma. Após a determinação dos tipos de operandos, né? Ele vai verificar que o tipo daqui é int, o tipo daqui é int. Então ele sabe que esse significado aqui ele vai estar somando, por exemplo, dois inteiros, né? Ele não vai estar, por exemplo, concatenando duas strings. Tempo de compilação ele consegue perceber isso. Qual é a função, né, do mais. E o 5, que é um literal, ele é vinculado em tempo de loading, né? Quando ele está sendo carregado para a memória. Vinculação estática. Ela vai ocorrer, então, antes da execução e ela vai permanecer inalterada durante a execução do programa. Opa. O tipo pode ser especificado por uma declaração explícita ou implícita. Deixa eu lembro que quando eu estava aprendendo a programar lá no C, lá, depois tinha umas coisas que eu sofria, às vezes, quando a gente está aprendendo a programar, a gente trabalha muito com vetor, né, essas coisas. E aí eu tinha raiva porque às vezes a gente tinha que começar o programa já atribuindo um valor fixo para o vetor, né? Sei lá, por exemplo, 10.
E aí, à medida que o programa vai executando, que enche, o cara tem que ir aumentando o tamanho desse vetor. Só que no C, a gente já tem que deixar, quando a gente declara um vetor, a gente já tem que declarar ele explicitamente o tamanho dele. Ele não existe essa vinculação do vetor em tempo dinâmico. Só se utilizar o conceito lá mesmo conceito, por exemplo, de fila lá, né? Em que a gente vai alocando os nós. Mas vetor é vetor. E aí eu lembro que tinha uma professora que falava, quando eu estava dando aula para a gente, então, gente, quando vocês começam a mexer com Java, vocês vão ver o tanto que é bom. Então, porque não precisa desse trabalho todo. Vocês podem iniciar e declarar depois o tamanho, pode aumentar, é bem tranquilo. Mas por enquanto vocês têm que sofrer mesmo. Obrigado. Então, o tipo pode ser especificado com uma declaração explícita ou implícita, né? A explícita é uma sentença declarativa para o tipo da variável, né? A implícita é um mecanismo padrão para especificação de tipos e acontece na primeira vez que uma variável é encontrada. Então, por exemplo, em Fortran, se uma variável não for explicitamente declarada, olha que loucura do Fortran, usa-se a convenção para declará-las implicitamente. Se a variável começar com I, J, K, L, M ou N, se ela começar, né, com uma dessas vogais aqui, né, dessas letras, desculpa, ela vai receber o tipo inteiro. Se não, ela vai receber o tipo real, né? Isso Loucura, quer né? dizer, isso quer dizer que se eu tenho uma variável chamada jarro, ela é uma variável do tipo inteiro, integer. Se ela não for explicitamente declarada como inteiro. Que Se tu, coisa, se tu velho. botar, por exemplo, integer jarro, né? Aí já Aham. vai ser. Mas tu tem a opção, por exemplo, no Fortran, de não botar o tipo. Tu só bota jarro e pronto. E aí E se eu os com programadores, J, quando estão lendo teu código lá, ele vai ter que pensar misericórdia, velho. explicitamente que começou com J, então ela é do tipo inteiro. Deus o livre. Diz aí, o cara tem que ficar IJ, KL, até qual, hein? MN. Uma tabela gravar, é pregado na parede pra saber. E tipo, tu só tem que usar a variável com esse tipo aqui, né? Se for uma variável, sei lá, que, igual ou o nome do Wesley pode ser usado aqui. Mas o É, Wesley, o Wesley só vai ser do tipo real. que coisa, velho. Isso É, o é Ou o Lucas demais. também aí, ó. Lucas também, eu também, né? O Johnny. Só o Wesley mesmo aqui que vai ser real, velho. É, o Wesley tem que ser diferente, né? Não pode ser igual a todo mundo. Por que que tem que ser diferentão, hein? Por que será? É um cara diferenciado. Olha o bullying, olha o bullying. Ele tá caladinho hoje. É, ele tá com problema de internet, pô. Ele tá tudo travando lá. Travando. Ele tá tentando agora pelo 4G agora. Ah, é foda. Aí o cara vai assistir depois. Não, o slide aqui do professor só aparece da metade para baixo. Para cima tá tudo vermelho. Tu Caraca. disponibilizou esse slide pra gente, Igor? Sim, tá lá no Lá alto. no Ava, né? Beleza. Beleza. Tá show então a aula aí. Mas pra ti, Kesley, e pro Lucas tá normal? Tá normal. É porque eles são fibra link hoje. Hoje é o problema na fibra link, não é IBL não. Ah, então hoje eu fui sorteado então. Cadê o James, pô, Rapaz, pra dizer assim, não, porque eu tô uma fibra lá em Dom Eliseu. é. Pô, palhaçada isso aí, velho. Sacanagem, velho. E normalmente é a gente da IBL que se ferra. Verdade. Tem que um dia dar certo pra Mas gente, né? hoje vamos aproveitar então. Olha quem tá voltando aí, ó. Ah, não, tá chegando aí, Jonathan. É, chegando. Eba, moleque, deixa eu atualizar minha planilha aqui, que entrou mais um aluno. Olha eu tentando acessar o Ava aqui, dizendo que não tá dando conta de acessar o Ava. Como é que baixa o PDF? Vou mandar aí para vocês. Beleza. Peraí, vou mandar logo que aí vocês podem acompanhando. Para quem
Pra quem tá ruim aí. Deixa eu abrir aqui o Zap. Aí o cara liga lá pra Fibra Link e fica falando que a internet tá ruim, aí o cobrador pergunta, o que que tá acontecendo? É porque a internet tá lenta. E agora que tá todo mundo em quarentena, meus 15 primos tá aqui jogando Free Fire. Caraca, agora que eu tô vendo a tela do Johnny, tá tudo vermelho mesmo. Tu já tentou sair e voltar de novo, Johnny? Mas é porque deve ser ruim mesmo sua internet, né? Ela volta momentaneamente, aí cai um pouquinho, aí entendi. depois volta. Não é direto, não. Os caras falam assim, tu já tirou o cabo da internet da tomada? Já tirou o aparelho da tomada? Boa mensagem. Pois é. Eu só falo já. A rede Qual é, Zé? uma qualidade Mas é da TI. chamada. Fala assim, não, pô, eu sei tirar da tomada. Tem certeza que eu sei tirar da tomada? Ele da face é teatrinho. Peraí, só um segundo. Aí eu deitado, peraí, tô tirando. Aí botei, liguei de novo. Aí, peraí, que tá começando a piscar agora aí. Calma aí, só um instante. Já faço o jogo. Já deitado. Já sabe o procedimento já, esse cara é pai. Tente mudar para uma rede melhor. Sacanagem, vai para casa do vizinho. Aproxime-se de um ponto de acesso Wi-Fi. Isso aqui é do Wesley, essa mensagem? É do Wesley. Deixa eu enviar aqui o link com o PDF repetido. Às vezes eu penso que é a IBL, mas a Fibra Link fica se sabotando. Então essa semana é tua, hein? E a Oi que chegou agora? Os caras foram cortar a fibra lá em Dom Eliseu, bicho, pra demorar muitos dias pra... Falaram que tem um amigo que tá usando o Oi, ele falou que lá tá bom. Acho que é porque tem pouca gente na Oi ainda, né? É, assim fica bom. É igual a Aí o IBL, Wesley, IBL no começo era bom. o Wesley agora deu certo. Aí eu mandei o PDF aí. Se quiser baixar aí, Johnny, pra tu Abri ver aqui, aí. já tá no jeito aqui. Estamos na página Salve. 17. Página 17. Não, mas é que nem eu falei, é só reclamar da Fibra Link e volta a conexão, não tem? Aham. Ai, cai de novo. Aqui eu reclamo, não volta não, né, velho? Não volta mesmo, não. É porque sempre é fibra cortada, né? IBL, a desculpa dela sempre é fibra cortada, não sei aonde. Bicho, é engraçado que às vezes no mesmo dia já fica boa, aí no outro dia fica ruim, eu falo de novo, não, fica cortada. Aí é sempre a mesma desculpa. Ela fala, é engraçado e todo dia corta essa fibra. Essa fibra de vocês, bota uma fibra mais resistente, que não tá dando certo, não, essa fibra de vocês. Poxa. Eu tive que aumentar a velocidade da conexão para poder, dizendo eles, né? Ter servidor do YouTube, né? Tem um monte de coisa aí de primeira mão. Aí, oxe, e quando o cara não tem isso daí, ele fica largado, né? O cara fala, não, é que a gente quer aumentar a nossa concorrência. Tá bom, né? Tá bom. Ai, besteira. Bora lá então, galera. Vinculação dinâmica. Ela ocorre durante a execução, né, e pode ser alterada durante a execução do programa. Então, ela é vinculada durante a execução do programa e também pode ser alterada. Né? O tipo de uma variável não é especificado por uma sentença de declaração. Nem pode ser determinado pelo nome da variável, como acontece no Fortran. Né? A variável é vinculada a um tipo quando é atribuído um valor a ela, né? Esse código tem aqui em PHP. Vamos lá, A recebe 10, e aí vai ser atribuída aqui int, né? Depois A vai correr vinculação dinâmica aqui de novo, né? Ele vai mudar para string. Bem tranquilo. Esse negócio eu não sei se é bom ou se é ruim. É bom pra quem faz e ruim pra quem vai ler depois, né? É, tipo isso. Complicado. Isso mesmo. Vinculações de armazenamento. Um caráter fundamental de uma linguagem de programação é determinando
pelo projeto das vinculações de armazenamento para suas variáveis, né? É necessário definir como vai ocorrer essas vinculações, né? Uma célula de memória a qual uma variável é vinculada é obtida a partir das células de memória disponíveis, né? Nesse caso aqui, alocação. Quando ele vai alocar, ele vai ver quais são as células de memória que estão disponíveis para poder alocar. E o processo ocorre inverso, né? Quando a variável não vai mais ser utilizada, né? Não necessita mais dessa célula, torna-se necessário devolvê-la ao conjunto de células disponíveis, né? Onde vai ocorrer a liberação da memória. Então, a gente tem um processo de alocação e liberação de memória. Então, uma linguagem de programação precisa definir bem como isso vai ocorrer, né? Essa manipulação da memória, que está atrelado a uma vinculação de armazenamento. Tipos de dados. Um tipo de dado define uma coleção de dados e um conjunto de operações que são pré-definidas sobre esses dados, né? Então, é importante que uma LP forneça uma coleção apropriada de tipos de dados, né? Aí a gente tem um sistema de tipos, né? Que ele vai definir como um tipo é associado a uma expressão, e nisso também vão ser inclusas regras, né? Para equivalência e compatibilidade entre esses tipos, né? Por exemplo, o tipo lá, float, né, é compatível, né, com, por exemplo, com o inteiro. Ele vai perder lá, por exemplo, um ponto flutuantezinho lá, mas ele ainda assim é compatível. E o inteiro também é compatível, né, com o float. Mas, por exemplo, eles não têm equivalência por uma string, né? Eles também têm uma equivalência, por exemplo, por um booleano, né? Quando é zero, a gente consegue, a equivalência dele vai ser falso, né? Booleano. Por qualquer número positivo, né? Aí vai ser true. Então, entender o sistema de tipos de uma linguagem de programação é um dos aspectos mais importantes para entender sua semântica, né? Que é o que como funciona, né? Entender como as coisas funcionam, o significado das coisas. Então, temos o tipos de dados primitivos, né? Que são os tipos de dados não definidos em termos de outros tipos, né? Eles já são tipos definidos por eles mesmos, né? Que já vem com padrão na linguagem. Já. Ele não é um tipo que é definido sobre outro, né? Praticamente todas as LPs oferecem um conjunto de tipos de dados primitivos. Usados com construções de tipo para fornecer os tipos estruturados, os mais comuns são os tipos numéricos, os tipos booleanos e os tipos de caracteres também. Então, o inteiro é um primitivo numérico mais comum, né? Ele é o mais antigão, é o inteiro. Atualmente, diferentes tamanhos para inteiros são suportados diretamente pelo hardware, né? Por exemplo, na linguagem Java, a gente tem o byte, tem o short, tem o int e tem o long. A gente acaba, na verdade, né, por ser mais comum, utilizando mais esse, né? Vez ou outra a gente usa um long. Mas é muito difícil a gente pensar em economizar, por exemplo, uma memória, ou quantidade que vai ser utilizado, né? Por exemplo, às vezes a gente poderia muito bem utilizar um short que ocupa metade de bytes, né, do inteiro. Só que a gente tem tanta memória no computador que a gente nem se preocupa com isso. Igor, Oi. quando o cara tá tipo desenvolvendo, digamos, uma aplicação para Java desktop, aí o cara tem que na hora que ele tá desenvolvendo, ele tem que saber quanto de memória que ele vai gastar para ver se vai rodar, aí o cara tem que fazer tudo isso, é?
Normalmente, isso não é feito porque hoje em dia, né, já não tem mais essa preocupação, entendeu? É, antigamente, né, essa preocupação era maior, né? Então, meio que as pessoas ficavam mais um pouco preocupadas com isso, de quanto o programa ia gastar, né? Principalmente também em banco de dados. Até hoje a galera do banco ainda fica um pouco preocupada. Ele calcula, né? Porque o banco é diferente. Ele não vai utilizar a memória, né? Ele vai utilizar o disco. Então ele faz uma projeção, quando ele está projetando o banco, né? Modelando o banco, ele faz uma projeção, por exemplo, de quantos bytes uma tabela, é, por si só, né? Como se fosse uma linha, né? Uma tupla ocupa, né? Então Quanto é ela vai tipo. ocupar, digamos, uma tupla aqui, né? Que é um registro na tabela, sei lá, ocupa 30 bytes, né? Aí o cara vai fazer uma projeção. Cara, esse tipo de tabela aqui, tamanho do sistema, é provável que a gente chegue a, sei lá, 10 mil registros sei lá, no primeiro ano. Então, ela vai ter lá a quantidade de bytes, né? E uma projeção para 5 anos, né? Para 10 anos. Quanto eu vou precisar de disco? Aí ele consegue calcular e fazer uma projeção do tamanho de disco que ele vai precisar para aquele servidor, né, de banco de dados. Já Entendi. dando uma folga. É Mas por isso para... que, tipo, hoje em dia a gente, quase todo computador que vai comprar, você recomenda que a pessoa não use um computador com menos de 4 GB de RAM, porque você já tem, os programadores já fazem os programas tudo sem pensar mais ou menos nisso. Eu acho Já que, tá mais tipo, solto. programas mobile, acho que as pessoas ainda costumam um pouco calcular um pouco de memória, né? Porque tem, hoje com essa gama de celulares que a gente tem, cada um tem sua memória RAM. Na verdade, a memória RAM para o celular também não é mais nem preocupante. A única coisa que é que eles se preocupam, por exemplo, para mobile e para web, na verdade, é o tamanho dos arquivos, né? Porque vai ser Uhum. baixado, né? Para não ficar pesado. E o processamento, né? Para tentar resolver rápido, responder rápido. E para celular, é também para o tamanho do aplicativo final, né? Por exemplo, para não ficar muito pesado. Ah, tipo, a instalação final, tô ligado. É mais isso. Mas o quantidade de memória que ele, porque, por exemplo, isso aqui, ó, em um programa, vai ser a quantidade de memória que ele vai que ele vai consumir durante a execução, né? Igual, Uhum. tipo, acho que o Chrome tá cagando aí, de memória que ele consome. Eu acho que ele só usa o long, só usa long integer, não sei o que, essas variáveis, é o maior que existe. Não existe. Mas hoje não tem tanta essa preocupação, assim, mais não. Beleza. Mas beleza, o Entendi. tipo inteiro, então a gente tem um long, né? Que ele tem um tamanho de 64, né? E ocupa 8 bytes. Ele vai variar aqui, ó, o número que ele pode guardar, né? Entre menos 3 elevado a menos 63 até 2 elevado a 63, né? Então ele ocupa aqui 64 posições, né? O int normal tem 4 bytes. Ele tem esse intervalo aqui de valores. O short só são 2 bytes. E tá aqui os valores que ele pode assumir. E o byte, né, que é só um, ele pode assumir esses valores aqui, de menos 128 até 128. Ponto flutuante são os tipos de dados que modelam os números reais, né? No caso, o Wesley. A maioria das linguagens... Ah, acho que ele perdeu a hora da piada que a gente estava falando, né? Ele não vai entender o negócio do Fortran. Será que Mas ele Bem beleza. tá aí? provável que sim. A maioria das linguagens de programação de fins científicos suportam pelo menos 2 tipos de ponto flutuante, que é o float e o double, né, que é o dobro do float. Então, o Java ainda tem o Big Decimal lá, né, que é gigantesco lá, o número de representação. Tem Big Integer, Big Decimal, que já não são
Só que lá, nesse caso, não vai entrar nos tipos primitivos, né? Eles são, por exemplo, classes, né? Já são implementados depois, né? Em bibliotecas. Aqui a gente está falando só dos tipos primitivos. E o booleano, que é o tipo mais simples de dado primitivo, né? Que aí a gente só trabalha com o true ou o false. O inteiro poderia ser utilizado para representá-lo, porém pode prejudicar a legibilidade, né? Só que no C, lembra, acho que teve um dia que a gente estava mexendo lá com o C, que eu até falei, bicho, eu não lembro, mas eu acho que o C não utiliza o tipo booleano, né? Que a gente até utilizou, eu declarei um inteiro lá para a gente utilizar como booleano. Foi. E realmente ele não usa, né? A gente utiliza 0 ou 1, né? Para ser verdadeiro e falso. Que coisa. Que coisa, hein? Tipos primitivos, que são os caracteres aqui. Eles são armazenados como codificações numéricas. Tradicionalmente, a codificação mais utilizada era o ASCII, de 8 bits, em que a faixa de valores ia do 0 até o 127, né? Para codificar, então, 128 caracteres diferentes. Somente, né? Intervalo bem pequeno. Então, ele não pegava a maioria dos caracteres especiais, né? Então, uma alternativa foi a codificação em 16 bits, que utiliza esse Unicode CS2 aí. Inclui caracteres da maioria das linguagens naturais, que é o que é utilizado por default, né, no Java. O C# e o JavaScript também suportam o Unicode. Essa tabelinha aqui do ASCII, né, que a gente representa os caracteres através dos números, né? Isso aqui vocês podem até fazer, né? Até no Word a gente utiliza isso aqui, né? Para a gente apertar Alt e faz a combinação dos números e aí ele mostra, ele gera o caractere para a gente. A gente pode, lá por exemplo, no C, por exemplo, se a gente tem um caractere A, né? A gente atribui o caractere, que era um stringzinho, o valor A. E aí, na hora de imprimir, se eu botar, por exemplo, %S, que é para string, ou %C, que é para mostrar o caractere, ele vai mostrar, por exemplo, a variável A. Mas se eu botar, por exemplo, %D, para essa variável aqui, ó, ele vai imprimir esse valor aqui, ó. Beleza? No caso, strings, né? Que é uma cadeia de caracteres, né? Que foi o que a gente viu no anterior. São os valores, falei já. Questões de projeto. É um tipo primitivo ou apenas um tipo especial de vetores de caracteres, né? Será se essa cadeia de caracteres é um tipo primitivo ou só é, digamos, um vetor, né? De caracteres. As cadeias devem ter tamanho estático ou tamanho dinâmico? Isso aí são questões de projetos, né? Que as linguagens de programação levam em consideração na implementação delas, né? Por exemplo, a linguagem C não existe string como tipo primitivo. Ela só tem um caractere. E aí, se você quer declarar um string, a gente utiliza um ponteiro para string, né? Ou utiliza a biblioteca strings lá com H. Já no Java é padrão, né? Então, é um tipo primitivo. Strings de tamanho estático. É quando o tamanho é especificado na declaração, né? São chamadas strings cheias. Caso uma string, por exemplo, mais curta for atribuída, os caracteres vazios vão ser definidos como brancos, né? Embora
o espaço lá declarado para aquela string seja, digamos aqui, 8 bytes, se o cara utilizou uma variávelzinha lá, que dava para ele armazenar, digamos, 8 caracteres aqui, e ele só usou 3, né? Vai ser tudo preenchido aqui com espaço, né? Isso aí é tipo o varchar lá do banco de dados que a gente coloca para string. Isso. Lembra, né? Quando a gente estava lá no tipo lá, a gente tinha o varchar, e eu sempre pedia para vocês Botar um. utilizarem o... A gente sempre colocava aqui o tamanho específico, né? Que a gente utilizava, Uhum. para a gente não tentar gastar mais, né? Aí tem também o varchar lá, que era só o ponteiro, que aí, no caso aqui, ó, ele já vem com tamanho fixo. Ele já tem um tamanho fixo aqui, ó, que é esse caso aqui, né? No caso, essa Entendi. estática aqui que a gente utilizava, quando a gente utilizava, por exemplo, 32 espaços, a gente utilizava. Quando a gente utilizava com um valor menor, ele entrava aqui, né? Com esses caracteres vazios, em branco. Uhum. Na verdade, aqui está sendo estático, né? E string de tamanho dinâmico limitado possuem tamanhos variáveis até o máximo declarado, né? E fixo, estabelecido pela definição da variável. Então, as variáveis podem armazenar qualquer número de caracteres entre o zero e o máximo. Então, tem esse dinâmico limitado, que vai ficar limitado ao máximo permitido pelo tipo, né? Entre aquela faixa de valor. E tem esse estático. Temos também a string de tamanho dinâmico, né? Que possuem tamanhos com as variáveis sem limites, né? Tal opção exige a alocação e desalocação dinâmica de armazenamento. Só que ela vai proporcionar também uma flexibilidade maior, né? Como que seria isso, por exemplo? Porque tipo, a string dinâmica, a dinâmica limitada, a gente sabe que vai daquela quantidade de caractere daquela tabela que a gente viu, tipo do int lá, que vai de -2 elevado a não sei o que, não sei o que, não sei o que. É tipo Uhum. isso? E essa dinâmica que não tem limite, como que funcionaria? Isso aí é tipo um ponteiro. Hum, No, beleza. no C a gente utiliza muito. A gente utiliza, por exemplo, um ponteiro para char. A gente declara assim, ó, char, aí digamos assim, ó, nome. Eu vou utilizar o nome do cara, né? Aí eu boto só o ponteiro aqui, ó. Aí o que acontece? Eu não tô estabelecendo tamanho nem mínimo nem máximo aqui. Aí o No caso, limite aí fica tipo o tamanho da memória que a pessoa tiver no computador, né? Ou exatamente, no que estiver porque executando. como ele é um ponteiro, não tem uma coisa limitada pelo tipo, entendeu? Ele vai alocando aqui à medida que precisar, né? Que precisar, ele vai alocando e desalocando. Só que tem algumas linguagens de programação, isso aqui no C a gente faz explicitamente, né? Mas tem algumas linguagens de programação que fazem isso internamente, a gente não sabe, né? Elas ficam fazendo essa alocação, essa desalocação à medida que a gente vai utilizando e a gente nem percebe. Tô Mas, ligado. por exemplo, no C, a gente faz isso explicitamente, né? Beleza. Beleza? Strings em C não são definidos como tipo primitivo, já comentei agora para vocês. Eles usam vetores de char e também tem a biblioteca de função, foi o que eu falei para vocês, né? Tem um vetorzinho lá de char e tem a biblioteca também de funções que são a string.h. São finalizadas por um caractere especial. Toda string é sempre finalizada por um caractere especial, nulo, que é representado pelo /0. Então, toda string no C termina com /0. Então, quando a gente está lendo um texto, por exemplo, que é como, por exemplo, uma operação em arquivo, a gente está lendo um texto em arquivo, a gente sabe, né, que a gente chegou no final, por exemplo, de uma linha, ou de uma string, né, pelo /0. Então, isso aí é uma condição que normalmente a gente utiliza no while, né? Então, enquanto o buffer lá que está lendo é diferente, por exemplo, do /0,
que é o final, por exemplo, da string, né? Ele continua lendo. E aí eu vou pegando o texto e vou armazenando em algum lugar. Isso é doideira, isso aí, ó. Operações são realizadas até encontrar esse caractere, foi o que eu comentei. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, um chá, str, né? É um vetorzinho, e eu estou colocando o valor teste, né? O que vai ser armazenado aqui vai ser teste barra 0. Tipo, não é uma coisa que a gente coloca, mas ele tá indo lá automaticamente. Ele coloca isso externamente, o compilador coloca para a gente externamente. Né? Beleza. Então, biblioteca de funções, e essa string .h aqui, ó, a gente tem essa. Isso aqui são as funções mais comuns, né, da string .h. O strcpy, a gente chama de strcopy. Isso aqui é para a gente copiar, por exemplo, o valor de uma variável para outra, né? Não tem como lá, por exemplo, ter atribuir um valor de um para outro, igual a gente faz em outras linguagens, né? A gente só bota A é uma string, né? B é uma string. Eu quero copiar o conteúdo de B para A. A gente só faz assim, né? B recebe, A recebe B. No C a gente tem que utilizar str copy. Aí o primeiro argumento aqui é a variável destino e aqui a variável de origem, né? Aí ele vai copiar o conteúdo de B para A. Vai ficar assim, str cpy. Tem str compare, que é o CMP. No caso aqui, ele vai comparar o conteúdo de duas variáveis. E aí ele vai retornar, essa função aqui vai retornar -1 quando o valor dessas variáveis são diferentes. Vai retornar 0 quando é igual. E no caso 1 também, né? No caso 1 é quando, por exemplo, essa variável aqui, o tamanho dela for maior que o tamanho dessa aqui, né? Então aqui eu já consigo até saber, por exemplo, se B, por exemplo, é maior que A, ele retornou 1. Se ele retornou -1, é porque o A é maior que o B. De qualquer forma, se for, por exemplo, diferente de 0 o retorno do str compare, eu sei que o conteúdo das variáveis são diferentes. Esse strlen é para a gente verificar o tamanho da variável, né? Enquanto lá nas outras linguagens a gente só bota, por exemplo, a.length, ou tem umas que a gente utiliza, por exemplo, o size, né? A.size chama o método. No C a gente tem que utilizar de uma biblioteca, né, específica, que é a da strings. E aí a gente tem que fazer strlen, por exemplo, A. E aí o retorno aqui vai ser o valor do tamanho da variável. Temos também o strcat. Ih, rapaz, eu esqueci agora como é que serve o cat. Copiar, comparar, tamanho. Esqueci, deu um branco agora. strcat. Enfim, se eu lembrar depois eu falo. Cadeia de caracteres. Implementação. Tamanho estático, onde o descritor vai ser então em tempo de compilação, já está definido lá. Tamanho dinâmico limitado. Pode exigir um descritor em tempo de execução, para armazenar tanto o tamanho máximo como o tamanho atual, né? E ele vai ficar comparando se ele vai chegar no tamanho máximo. Então vai ser em tempo de execução. Temos também o tamanho dinâmico, né? Que exige, então, um descritor em tempo de execução. E exige um gerenciamento de armazenamento mais complexo, né? De armazenagem, desculpa. Que vai ficar fazendo toda hora, né? Alocação e desalocação. Verificação de tipos. Então, a verificação ou checagem de tipo é uma atividade de garantia, né,
de que os operandos e os operadores vão ser, né, de tipos compatíveis. Um tipo compatível é um tipo que é permitido para um operando segundo as regras da linguagem. Então, por exemplo, quando a gente define um conjunto de dados, né, a gente também vai definir para ele quais são as operações permitidas para aquele conjunto de dados. Então, quando o cara declarar lá, quando eu for fazer o meu sistema de verificação de tipos, que eu verificar que ele, por exemplo, é do tipo inteiro, automaticamente ele só vai ter, digamos, essa quantidade de operações permitidas, né? E aí eu consigo verificar no código se ele está trabalhando aqui com alguma dessas operações, se os operandos aqui são compatíveis, né? E se os outros números que ele está trabalhando aqui, nessa linha de código, são permitidos também. Existe também os caminhos alternativos que a gente pode fazer, né, nessas operações aqui, digamos que seja por um tipo não diretamente compatível, né, mas aí a gente pode tentar fazer uma conversão automática, né, para garantir essa compatibilidade, que é o caso lá, por exemplo, mais comum é do inteiro para o float. Né? Uma linguagem é fortemente tipada se erros de tipo são sempre detectados. Todavia e sempre, né? A linguagem C e C++ não são fortemente tipificadas. Né? Por quê? Porque elas permitem algumas funções cujos parâmetros não são verificados quanto ao tipo. Então, o problema, na verdade, do C e C++ não é nem aquelas variáveis que a gente declara ali no decorrer do código normal, né? É na função, né? Os parâmetros de função aqui, ó, que ele não é verificado o tipo. Então, eu posso botar uma variável aqui int, na hora de passar eu passo uma string, o compilador aqui não vai acusar erro, na hora que eu for coisar, né? Executar, compilar, na verdade, mas quando eu estiver executando, o programa vai quebrar, né? A linguagem Java é fortemente tipificada. Ela já mostra. Na hora, lá na ideia, já vai acender aquela luzinha, né? No Java. O Java é o demônio. Já vai buchando. Programa mais do que a gente. Toda hora a gente erra, aparece a luzinha, o cara clica, vai. É. Aí ele já dá a sugestão e ele mesmo bota os códigos pra gente. É fácil demais programar no Java. Tu é doido. Ah, Maria. Gente, o que a gente tinha de conteúdo para a aula de hoje era isso. Eu botei aqui pensando em preparar uma lista de exercícios para vocês, acabei não fazendo, né? Não tive tempo de preparar exercícios para vocês, Graças a mas não tem Deus. problema não, vou preparar uma top para a próxima aula. Eita, misericórdia. Eu recebi o trabalho de vocês, né? Vou até lançar daqui a pouco uma aula antes que eu esqueça. Não E consegui acessar o aula. o Jonathan tá aí, né? Te desbloqueei hoje, Jonathan. Pode me enviar agora os trabalhos lá no WhatsApp, viu? Eu vou parar a gravação da aula aqui para não ficar muito confuso. Tranquilo.